Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre vetores e qual é a necessidade deles, tá? Para iniciar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês como descrever uma trajetória, ok? Então, eu tenho aqui uma trajetória no qual uma partícula vai descrever essa trajetória. Essa trajetória pode ser a trajetória de um carro, de um mosquito, de uma lagartixa, de um objeto que nós desejamos estudar. E por que eu preciso saber a trajetória? Porque através dela eu posso determinar o futuro de determinadas ações. É como se eu estivesse deslocando com o carro em uma rodovia. A trajetória seria o percurso da minha rodovia. Se eu conhecer a velocidade, eu consigo determinar em qual posição da minha trajetória eu estou. Mas antes de determinar o futuro, nós precisamos descrever essa trajetória matematicamente. Para isso, eu posso pensar em um segmento de setinhas indicando qual é a direção que o carro vai percorrer em cada da posição daquela trajetória, certo? Então, se eu disser apenas a posição, eu não tenho a informação de para qual lado o carro tem que se deslocar. Mas quando eu faço setinhas marcando a direção para o qual o carro deve ir em cada ponto, eu consigo fazer com que o carro descreva a trajetória, ok? Então, olhando apenas para essa figura, eu posso dizer, inicialmente o meu objeto, que eu estou representando aqui por essa bolinha amarela, ele vai ter que ter uma direção que está subindo. Percebam a forma com que eu falei. Vai ter uma direção que vai estar subindo. Aí ele vai continuar subindo, depois ele vai deixar de subir um pouquinho, vai descer um pouquinho, vai continuar na horizontal e depois vai subir abruptamente. Essa descrição, ela não é uma descrição legal, porque não tem como a gente definir exatamente qual é a trajetória a partir só dessas descrições. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, fica na horizontal. Então, para que eu consiga realmente definir a trajetória unicamente, eu preciso do meu sistema de coordenadas. Tá? Então, eu posso escolher meu sistema de coordenadas aqui aonde eu quiser. Mas necessariamente eu preciso de um sistema de coordenadas. O que esse sistema de coordenadas faz? Ele apenas indica uma posição relativa a ele. Então, ele vai me dizer a posição na trajetória x e y. Quando eu estiver em cima dessa posição da trajetória, eu sei o meu x e o meu y dessa trajetória. Ok? Eu escolhi aqui convenientemente que o meu sistema de coordenadas vai estar exatamente sobre a posição inicial da minha bolinha. Ok? Tendo esse sistema de coordenadas, eu posso agora também dar nomes às trajetórias. Então, eu vou dar um nome aqui de T0 para a primeira setinha, que indica a primeira instrução que a minha bolinha vai ter que fazer. Então, ele vai ter que percorrer nessa direção. Vou chamar de T1 a segunda, T2 a terceira e assim sucessivamente quantas setinhas eu tiver. Eu coloquei aqui para vocês uma quantidade reduzida dessas setinhas que estão indicando aqui a direção que o meu objeto tem que percorrer em determinado ponto da minha trajetória. Beleza? Feito isso, dei o nome, determinei qual a direção que ele tem que ir, mas eu preciso explicitar isso de forma mais clara, né? Então, vou tentar olhar aqui apenas para uma dessas setinhas, ok? Então, eu vou olhar só para a setinha T0. Ela está lá no ponto inicial, onde é o meu centro de coordenadas. Então, vou aqui determinar qual que é a coordenada x e qual a coordenada y da setinha, do ponto final da minha setinha, onde tem essa flechinha aqui. E o ponto inicial vai ser o x0, y0,
que pode ser coincidente com o zero aqui neste caso, tá? Então, aqui é a bundinha da setinha, está aqui no x0, y0. Então, percebam que, através do meu sistema de coordenadas, eu consegui representar aqui a posição inicial da minha flechinha e a posição final da minha flechinha. Isso eu posso fazer com todas essas setinhas, tá bom? Mas vamos agora prestar atenção apenas em uma delas. Os passos para as próximas setinhas são parecidos, ok? Então, eu tenho aqui duas distâncias relacionadas com essa seta. Eu tenho a distância ΔX, tá? E eu tenho a distância aqui ΔY. Uma está relacionada à direção horizontal, que é o ΔX, e a outra relacionada à direção vertical, que é o ΔY. Ok? O ΔX quem é? É a posição final menos a posição inicial. O ΔY quem é? É a posição final menos a posição inicial. E como eu quero caracterizar essa seta, essas duas quantidades, elas não podem ser somadas, tá? Então, eu vou criar aqui algo matemático que me represente essas duas quantidades, tá? O x e o y. Quanto eu tenho que andar em x e quanto eu tenho que andar em y para que eu saia do meu ponto inicial e vá até o ponto final. Aqui representado pela bundinha da setinha e pela cabecinha da setinha. Ponto inicial, ponto final, tá? Essa quantidade matemática que eu vou usar para representar essa seta, nós damos o nome de vetor, ok? Então, este vetor, vou chamar ele de vetor R, e para que ele não seja confundido com a grandeza escalar, vou colocar uma setinha sobre ele, tá? Que é essa setinha que está sobre o R, indicando que ele é uma grandeza vetorial. E como é que eu represento essa grandeza vetorial? Eu tenho que dizer aqui qual é a direção, neste caso, a primeira direção aqui com o i com o chapéu, representa, ó, a quantidade que você vai ter que andar, determinada pelo ΔX aqui, você vai andar ela na horizontal, na direção do eixo X, tá? Neste caso, coincide com a horizontal, mas o seu sistema de coordenadas pode estar virado de qualquer ângulo aí, fazendo com a tela, todo jeito diferente. Aqui, esse i representa, ó, a direção que você vai percorrer de ΔX está na direção I, que é a direção X, tá bom? A segunda quantidade representa o deslocamento na direção J, que é a quantidade que você vai percorrer na direção aqui do seu eixo Y, ok? Então, você percorreu ΔX na direção X e depois de ter percorrido isso, você saiu de x0 e foi para X. Agora, você vai permanecer sobre x0 e vai de y0 até y. Você percorreu aí, fez o seu vetor, tá? Percebam que quando você faz essa trajetória de ΔX depois ΔY, você forma um triângulo. E é justamente a hipotenusa desse triângulo retângulo que forma o seu vetor, tá? A setinha sempre aponta da posição inicial para a posição final, ok? Então, aí você tem o seu vetor, né? Então, fiz um deslocamento aí, ó, representado pela setinha azul em ΔX, e fiz aqui um deslocamento de ΔY, aqui representado também pela setinha azul. Percebam que você tem aqui a direção, tá, da setinha em vermelho, que é o seu vetor R, ele é dado saindo da posição final e indo para a posição inicial e indo para a posição final, ok? Percebam também que eu posso enxergar cada uma dessas setinhas em azul como sendo um vetor. E eu posso aqui definir também a soma de dois vetores. Então, eu estou somando o vetor ΔXi mais o vetor ΔYJ. O que eu faço para somar dois vetores? Então, eu somo as suas componentes, tá?
Aqui o primeiro vetor, que é o ΔX na direção Y, só tem componente na direção Y. E o outro vetor, que é ΔY na direção J, só tem componentes na direção J. Por isso, essa soma ela fica dessa forma. Geometricamente, você pode observar aqui que para somar dois vetores, basta você pegar os vetores e colocar setinha na bundinha. O primeiro aqui é o ΔX, né, que está na direção X. Botei ele, a dimensão dele aqui, e coloquei o ΔY na direção J aqui na bundinha dele. Tá? Isso geometricamente. Então, isso seria a adição de dois vetores. Mas eu posso ver isso aqui de uma outra forma, tá? Então, vou pensar da seguinte forma. Vou abrir aqui quem é o ΔX e quem é o ΔY e vou fazer aqui um rearranjamento. Eu vou pegar a componente I, chapéu aqui, e vou multiplicar ela aqui, ó, como se fosse o chuveirinho. Fazer uma álgebra aqui. Depois que eu fizer isso, em x, em y, isso vai retornar essa expressão. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando o vetor i, que é um vetor unitário na direção x, tá? E multiplicando o vetor j, que é um vetor unitário, que tem dimensão 1, tá? Na direção y, por valores escalares dado por y, y0, x e x0. Ok? Agora que eu fiz isso, eu tenho 4 componentes do meu lado direito. Vou rearranjar ela da seguinte forma. Vou colocar o que tem índice 0 junto e vou deixar o que não tem índice junto. De tal forma que eu tenho dois vetores agora. Eu tenho um vetor que é o vetor x mais y e eu tenho um vetor que é x0 e y0. Tá? E essas quantidades elas estão subtraindo. Tá? Então, eu tenho um vetor subtraindo de outro vetor. De modo que eu posso representá-lo da seguinte forma. Eu tenho x menos o x0, onde o x representa a posição final e o x0 a posição inicial. Tá? Então, essas quantidades representam a posição, a subtração de dois vetores. Vamos ver como é que isso aqui seria representado? Então, imagine agora que eu não tenho mais o meu vetor lá na origem e que ele tem uma posição x0 que é diferente de zero e uma y0 que é diferente de zero. Eu posso representar o meu vetor r da seguinte forma. Então, eu tenho x0, né, ligado na bundinha do meu vetor e eu tenho um x ligado na setinha do meu vetor. Ok? Então, a diferença entre os dois vetores vai ser o vetor R. E a gente percebe aqui geometricamente que para você fazer a subtração de dois vetores, você coloca bundinha com bundinha e a direção do seu vetor, que é a subtração de x por x0, vai ser o quê? Vai ser o vetor que liga a pontinha de x0 à pontinha de x. Percebe? Final até do inicial até o final. x0 até x. Essa vai ser a representação de uma subtração de dois vetores. Tá bom? Eu também posso ver isso como soma de dois vetores. Então, se eu somar aqui o meu r mais o x0, onde eu vou ter setinha de x0 na bundinha de r, isso é uma soma de dois vetores, isso vai me resultar no vetor x. Perceberam? Bem legal, né? De tal forma que eu posso representar aqui, ó, cada uma das minhas setinhas através de um vetor x, x0 aqui, que eu vou representar em azul. O t0 ele está sempre representado, está na origem, né? Então, o vetor que liga a origem à bundinha do meu t0, ele nem vai aparecer. Então, vai aparecer só do t1, do t2, t3, t4 e assim sucessivamente, tá?
E aí eu represento a minha trajetória através de vetores. Então ele é muito importante no estudo da cinemática. Então no próximo vídeo nós vamos aprender um pouco mais sobre como trabalhar com os vetores, porque eles vão ser muito importantes na descrição da cinemática. Obrigado por ter assistido e acompanhe o próximo vídeo para você saber um pouco mais sobre vetores.